Boa noite, meus irmãos. Mais uma transmissão da Igreja Batista do Granbury, Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje, dia 3 de julho de 2020. Que Deus nos abençoe nessa palavra que nós vamos estudar. Boa noite, Evanderson. Boa noite, Alex. Boa noite, Ana Paula. Que Deus esteja conosco e que a gente consiga estudar um pouco da palavra de Deus. Hoje o estudo vai ser sobre não desista dos seus sonhos. É um estudo que eu tirei do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Boa noite, Lili, Augusto. E é um estudo que eu creio que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Esse momento de pandemia, esse momento de muito medo, esse momento de muitas situações difíceis. E a palavra que Deus tocou no meu coração, o título é esse: não desista dos seus sonhos. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 27. 1 Samuel, boa noite, Heloísa, Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 28. Não desista dos seus sonhos. É o tema que nós vamos estudar nessa noite. Diz o seguinte na minha versão. Essa versão é linguagem de hoje. A Bíblia é a linguagem de hoje. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Então, nós estamos lendo em 1 Samuel capítulo 1, tá? Versículo 8 agora. 1 Samuel 1, 8. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Então, como nós estamos vendo, Ana era estéril, ela não poderia ter filhos. E ela faz uma promessa para Deus, que se Deus desse a ela um filho, ela iria dedicar esse filho para o Senhor, para o trabalho de Deus. Então, 1 Samuel 1, versículo 12 agora. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Ele era o profeta na época. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nada, não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. Aí Ana respondeu: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição ao Senhor Deus. Não pense que sou uma mulher sem moral.
eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli, o sacerdote, disse: vá em paz, que o Senhor, Deus de Israel, lhe dê o que você pediu. Versículo 18 do capítulo 1 de 1 Samuel. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. O nascimento de Samuel. O nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel. Então Ana, como nós vimos desde o primeiro capítulo, desde o início, era estéril. Ana sofria muito com isso, naquele momento não ter filhos era muita humilhação, ela chorava muito e ela pediu a Deus, através do profeta, que se ela tivesse um filho, ela iria dedicar esse filho a Deus. E chega o momento que Ana teve um filho. Ela pôs o nome dele de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá por toda a sua vida. Que ela tinha feito a promessa de entregar o filho dela para o trabalho de Deus se ela tivesse um filho. Eucana respondeu: faça o que você achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. A Ana disse: meu senhor, Eli era o profeta, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor Deus, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor Deus. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Amém? Vamos fazer uma oração. Santo Deus e eterno Pai, usa essa palavra, Deus, que a gente aprenda, Pai, que não devemos desistir dos nossos sonhos. Conforme Ana tinha um sonho e o Senhor, Deus, a abençoou. Ela persistiu, orou e foi abençoada por Ti. E nessa noite também, Pai, através dessa palavra, que sonhos sejam revividos, Pai, e que a gente aprenda que não devemos desistir dos nossos sonhos, apesar dos momentos difíceis que estamos passando. Eu oro pedindo o Teu Espírito Santo para chegar no coração de todos que estão ouvindo essa palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não desista dos seus sonhos. Então, esse texto de 1 Samuel, capítulo 1, né? Boa noite, Áquila, Lília, Ângela, né? Todos, Lu, Ruth, todos que estão chegando aí. Eu li o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, de 1 a 28. Então, esse texto ele fala de uma mulher que tinha um sonho. O nome dela era Ana, era uma pessoa piedosa e ela amava a Deus. Era casada com Eucana, nome do marido dela. Mas havia um vazio na vida de Ana. Ela não tinha filhos. Seu grande projeto de vida era dar à luz um filho. Era o sonho de Ana ter um filho. O sonho dela era legítimo, puro, digno. Ela queria ser mãe, mas ela era estéril. Na sua cultura, né, como eu estava dizendo, a esterilidade era considerada uma maldição, uma vergonha, uma desgraça. Por causa disso, Ana ela ficou muito triste e deprimida. Ela entrou em profunda depressão. Ela chorava copiosamente, seu semblante descaiu, vivia triste. Ela não conseguia comer. Sua dor era profunda. As palavras já não brotavam dos seus lábios, só conseguia balbuciar seus gemidos diante de Deus. Tanto que quando ela estava orando, o profeta Elias achou que ela estava bêbada, né? Que ela estava orando silenciosamente, mexendo só os lábios.
E aí ela falou, não, eu não estou bêbado, eu estou orando a Deus e eu creio que Ele pode me abençoar e que se Ele me der um filho, ela fez uma promessa, esse filho eu vou dedicar no templo para ele ser usado pelo Senhor a vida dele toda. Então Ana não entregou os pontos, né? Não se conformou passivamente com a situação. Ela reagiu e lutou atrás dos sonhos dela. Então a gente vai vendo a palavra que Deus está querendo colocar nos nossos corações nessa noite, né? Talvez esse seja o grande dilema, né, da alma da gente, ver os nossos sonhos sendo arrastados na correnteza do tempo. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas tinham talvez alguns sonhos agora para o meio do ano, alguns sonhos até para o final do ano, e diante dessa pandemia, né, dia após dia, só o número de mortes crescendo no Brasil, no mundo todo, e a pandemia parece que não chega no pico, né? Então, como Ana, né, a gente pode ter projetos, né, sonhos legítimos, mas às vezes eles não se concretizam, né? Você luta, mas não vê seus desejos cumpridos. Mas a Bíblia fala até isso, sobre isso, que a esperança que se adia adoece o coração. Está em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Então, a esperança que é adiada, ela adoece o coração. A gente fica com tanta esperança e às vezes fica adiando muito, muitas das vezes o nosso coração fica triste, abatido, né? Talvez você esteja cansado de esperar. Muitas pessoas têm esperança, têm orado, têm buscado a Deus, mas nesse momento, às vezes não está vendo as coisas acontecer e dá aquele abatimento. Como Ana ficou deprimida, ficou triste, né? E talvez você esteja cansado de esperar. E como Ana, você está entrando às vezes num processo de depressão. Nós já estudamos, né? Há um tempo atrás, há uns 15 dias atrás, nós estudamos sobre depressão, né? E nós vimos até o profeta Elias, que teve, né, um profeta de Deus, usado por Deus, viu o poder de Deus, mas ele teve medo e aquele medo adoeceu ele emocionalmente. E nós aprendemos, né, com o profeta Elias coisas para a gente vencer essa depressão, né? Então o semblante da Ana estava descaído, né? Estava triste, né? Muitas das vezes pode estar acontecendo, né? Estou dando alguns exemplos de algumas pessoas que possam estar assistindo, né? A batalha do vestibular, né? Tem alguns jovens que tentam várias vezes passar no vestibular, não conseguem, né? A aspiração de entrar numa faculdade e às vezes faltam os recursos financeiros, projetos de casamento que se adia, né? Eu mesmo tenho um sobrinho que estava com o casamento marcado, a festa tudo pago agora para junho, aí teve que adiou para agosto, a gente nem sabe se vai conseguir ter essa festa, né, esse casamento em agosto, porque a gente vê que as coisas, né, estão acontecendo aí em termos da pandemia. Então é o desejo de ver às vezes um cônjuge convertido, é um sonho, né? Muitas vezes um sonho de um cônjuge, é o sonho de ver os filhos consagrados a Deus, conseguir estabilidade financeira. Existem vários sonhos, né, de constituir uma família unida pelos laços do amor. Algumas famílias, às vezes, têm muitas atribulações, tem pessoas com relacionamentos difíceis, né? Então você olha para as circunstâncias, às vezes, e não vê mudança nenhuma. E muitas das vezes ocorre um abatimento, ocorre uma tristeza e às vezes até uma depressão, né, em relação a isso. Olha para a banda do mar, não vê sequer uma nuvenzinha, né? As circunstâncias conspiram contra o seu desejo. A situação troveja aos seus ouvidos, uma única mensagem: não existe jeito, não há saída, não há solução à vista. Muitas das vezes acontece isso com a gente, né? Contudo, quando parece que nada está acontecendo, né, às vezes a gente fala, não tem jeito, o negócio não está acontecendo, meus sonhos não estão se realizando, não estou conseguindo praticar nada que eu queria, coisas não estão acontecendo, né? Aí, quando acontece tudo, a gente pensa, mas espera aí, Deus está no controle das coisas que estão acontecendo comigo. Se eu creio que sou um filho de Deus, eu tenho que crer isso. Nossa vida não está solta ao léu, né?
sem rumo. Não somos guiados a um destino cego. Não somos jogados de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias, né? Nessa vida, a nossa vida está nas mãos do Rei do Universo. Amém, irmãos? Ele é o Todo-Poderoso. É bom, é fiel em todas as suas obras. Ele trabalha de tal forma em nossa vida que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele sabe o que faz com a sua vida. Ele está no leme. Não tenha medo dessa tempestade, né? Muitas das vezes a gente chega e fala, puxa, eu não estou aguentando mais não. O negócio não melhora. Eu estou ficando já com medo de tudo, né? Essa semana um amigo meu ligou de uma cidadezinha, falou, rapaz, agora eu estou com medo. Já morreu tantos aqui na minha cidade, tem tantos doentes, agora eu fiquei com medo. E eu dei uma palavra de esperança para ele, né? Que Deus está no controle e que a gente tem que confiar no Senhor, e ele melhorou. Mas ele veio com aquele desespero. Então Deus está no controle da nossa história. A gente não pode se desesperar, né? A gente tem que continuar firme. Ele pode o impossível e a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Talvez você tenha entrado em 2020 com um sonho. Esse ano eu vou cumprir esse sonho. Se Deus quiser, eu vou cumprir esse sonho. Então a palavra que Deus está tocando no coração é assim, não desista dos seus sonhos. Vamos ver aqui situações que vão nos dar forças para isso. Mas não desista dos seus sonhos. Começa a pensar aí nos seus sonhos, Tayane. Começa a pensar. Ele tem várias razões para adiar a realização dos sonhos. Talvez Deus, como Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o futuro, Ele sabe o que é o melhor para a gente, por que às vezes demora a realização dos nossos sonhos? Por que será? Puxa, eu estou querendo tanto tempo isso, eu estou querendo tanto tempo passar na vestibular, estou querendo tanto tempo estar na faculdade, estou querendo tanto tempo fazer essa viagem, estou querendo há tanto tempo ter uma estabilidade financeira, estou querendo há tanto tempo arranjar um emprego, estou querendo há tanto tempo me casar, estou querendo há tanto tempo arranjar uma pessoa boa, crente, para ter um relacionamento bom, para ter uma família. Estou querendo há tanto tempo que meu marido se converta, que a minha esposa se converta, que meu pai se converta, que meu filho se converta, que haja saúde. Estou querendo há tanto tempo a cura da minha vida. Por que às vezes ocorre a demora da realização dos nossos sonhos? Então nós vamos ver aqui alguns motivos. Primeira coisa que eu vi é que para que compreendamos que o Deus das bênçãos, ele é melhor do que as bênçãos de Deus. Então, na verdade, nós temos que, primeira coisa, é colocar Deus das bênçãos, o Deus verdadeiro, em primeiro lugar. E a presença dele, estar com ele, é muito melhor do que essas bênçãos todas que vêm com ele. Os problemas nos aproximam de Deus. É no vale que olhamos com mais intensidade para as alturas. É na crise que recorremos com mais pressa a Deus. Não é verdade? Quando ocorrem as tempestades são inevitáveis, né? Elas ocorrem de uma hora para outra, né? Mas é nesses momentos difíceis que a gente busca mais a Deus, é na crise que a gente recorre com mais pressa a Deus. Quando os nossos sonhos não se realizam, temos necessidade de buscar mais a Deus. É nessas horas que aprendemos a profunda lição que Deus adia os nossos sonhos para que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. Irmãos, é uma palavra assim difícil, às vezes a gente não compreende isso, mas Deus, ele quer que a gente coloque ele em primeiro lugar nas nossas vidas. A partir do momento que você começa a colocar Deus em primeiro lugar, a partir do momento que você começa a ter mais intimidade, igual você está agora ouvindo essa palavra, né? Deus tocou no teu coração, a Vânia está aí, né? O João, tá? A Josaia, Deus tocou no coração para ouvir essa palavra, é porque Deus, ele tem algo muito maior para você do que às vezes a gente quer tanto uma situação, mas Deus, ele quer um relacionamento maior contigo e as coisas vão ser fáceis depois de vir, né? A intimidade de Deus é a maior necessidade da nossa vida. Estar com Deus é a maior prioridade
da nossa agenda. Os problemas não vêm para nos afastar de Deus, mas para nos levar à presença divina. Eles não são permitidos ou mandados por Deus para nos destruir, mas para gerar em nós dependência do Altíssimo. Até ontem estava conversando com a Lília, minha esposa, e a gente estava vendo, poxa, mas o negócio não melhora, né? Aqui no Brasil, esse novo coronavírus, essa doença, dia após dia, acontecendo situações difíceis. Aí ela falou, vamos então buscar mais a Deus. E é uma realidade, né? Então, essa dependência maior nesses momentos difíceis é importante para a gente, né? As maiores lições da vida nós não aprendemos em dia de festa, né? A gente não aprende. Quais são as maiores lições que a gente aprende na nossa vida? Na escola do sofrimento, irmãos, infelizmente. Se a gente desse oportunidade para cada um aqui de falar o que já sofreu na vida, o que já passou, as experiências, com certeza você ia poder falar coisas que você passou e coisas que Deus te ajudou a você passar. E você, às vezes, com a tua experiência desse sofrimento, dessas situações difíceis, Deus te usa para você ajudar uma outra pessoa que está passando por aquilo. Muitas pessoas, às vezes, estão doentes e você, às vezes, já passou uma doença ou passou com um familiar doente e você pode dar uma palavra, já sabe, já tem uma experiência, uma maturidade. A maturidade espiritual é uma das coisas mais importantes na vida da gente, né? Então, as maiores lições da vida da gente são, né, nos momentos difíceis. É no vale que aprendemos as mais profundas lições da vida. E quando os nossos recursos se esgotam, que conhecemos a providência de Deus, de Jeová Jiré. É quando temos consciência de que o homem é homem. É que sabemos que Deus é Deus. E quando somos fracos, que somos fortes. Sonhos não realizados, desejos não satisfeitos, via de regra, nos levam à presença de Deus, né? O sofrimento não é um bem em si mesmo, mas Deus trabalha em nossa vida de tal forma que o sofrimento se transforma em bem para nós. Quantas vezes você já aconteceu na tua vida de você falar, puxa, eu estou passando isso, mas Deus transformou o mal em bem? Quantas vezes? Várias vezes, não é? A gente vê, nossa, aconteceu isso comigo. Uma coisa triste, chata, uma coisa difícil, mas Deus, o poder de Deus, ele transformou aquele mal em bem. Mas quando a gente está naquele mal, naquela situação difícil, a gente tem que buscar mais a Deus, para a gente conseguir ter o poder de Deus para agir nas nossas vidas. O sofrimento, ele não é um fim em si mesmo. Ele tem que ser pedagógico, tem um propósito positivo. As tribulações produzem paciência e a paciência deságua na profunda experiência com Deus. Está até em Romanos 5, de 3 a 5. Leia aí, Denir, Romanos 5, de 3 a 5, para você. Devemos, por isso, nos alegrar ao atravessar por várias provações. Está em Tiago 1, 2, né? Pois elas nos colocam quebrantados, humildes e dependentes do Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa que a gente vê, que porque às vezes os nossos sonhos demoram a ser realizados, é que a gente tem que entender que o Deus das bênçãos ele é muito maior do que as bênçãos. A segunda coisa, por que às vezes os nossos sonhos demoram a vir? A segunda coisa que eu vi lendo nesse livro, é que para que entendamos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. Quando Samuel nasceu, né, Ana viu o milagre de Deus, né? Quem chegou agora, nós lemos em 1 Samuel 1, de 1 a 28. Ana queria ter um filho, era estéril, pediu o milagre a Deus e Deus abençoou. Então, quando Samuel nasceu, que foi o filho de Ana, Ana viu o milagre de Deus. Então ela sabia que a sua gravidez não havia sido normal. Era fruto de uma intervenção sobrenatural e extraordinária de Deus em sua vida. Ana sabia que Samuel era fruto da resposta de suas orações. Está até em 1 Samuel 1, 27. Nós precisamos, irmãos, ter claro em nossa mente que tanto o ordinário, as coisas normais, quanto o extraordinário, as coisas extraordinárias, anormais que acontecem, são bênçãos procedentes do Senhor.
O simples fato de estarmos vivos, hoje falando, né, pela internet, nós estamos aqui ao vivo, né, no Instagram da Igreja Batista do Grambre, né, isso já é um milagre, porque nós estamos vivos. É um milagre de Deus. O alimento que temos sobre a mesa é uma providência divina de Deus. Geralmente, as pessoas elas só enxergam como milagre coisas extraordinárias. Por exemplo, quando um doente é curado de câncer, mas elas não veem, às vezes, com uma ação maravilhosa de Deus, o fato de sermos protegidos diariamente dos perigos de doenças contagiosas, né? Dos vírus, bactérias que nos cercam, né? Quantas pessoas na nossa igreja, né, graças a Deus, estão aí bem, não estão passando nenhum problema, né? Nós estamos orando pelos filho da irmã Terezinha, Giovânia, a nora dele lá nos Estados Unidos, que pegaram Covid, mas estão bem, né? A nora está com sintomas, mas estão bem. Então, muitas intervenções divinas acontecem na nossa vida e às vezes a gente nem agradece, nem sabe, né? A Deni falou que a maturidade vem das lições aprendidas nas lutas. É a maturidade espiritual. E Augusto disse que as lutas não são para nos destruir, mas para nos fortalecer. E é verdade. E agora eu estou falando que muitas coisas, às vezes, normais da vida da gente, são milagres de Deus, né? São milagres que acontecem nas nossas vidas, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, puxa, fui daqui a Belo Horizonte e numa curva fui fazer uma ultrapassagem e Deus abençoou, não aconteceu nada, apesar de eu ter sido imprudente, veio um outro carro na outra mão, mas, moral da história, houve um milagre ali, e ela viu aquele extraordinário, aquela bênção de Deus de não ter acontecido nada com ela. Aí a outra pessoa chegou e falou, puxa, eu tenho um milagre também, maior que o teu. Ela, não acredito, milagre, um livramento maior do que esse, você vai ter? Eu ia bater, ia morrer. Falei, tem. Eu fui daqui a Belo Horizonte e não aconteceu nada. Foi ótima a viagem, foi tranquilo. Lembrei até a viagem que eu fiz com o Flávio, né? A viagem foi tranquila, não teve problema nenhum, passamos susto nenhum, ninguém ultrapassou na contramão, não aconteceu nada. Isso foi um livramento de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente sabe o livramento de Deus, as bênçãos de Deus com coisas extraordinárias. E Deus, com certeza, Ele também nas coisas normais, Ele nos dá livramento e Ele nos dá bênção. Então, por que nossos sonhos, Luciana que entrou agora, por que nossos sonhos às vezes demoram a vir? Nós estamos estudando para a gente não desistir dos nossos sonhos. Então eu vi que para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus o melhor que nós temos. Ana, né? Nós estamos estudando 1 Samuel, para quem está chegando, introduz pessoas agora, 1 Samuel 1, de 1 a 28, Ana era estéril, queria um filho, né? Orou a Deus, era um milagre porque ela era estéril, e Deus deu o filho, e ela falou que se tivesse o filho, ela iria consagrar para a obra de Deus, e nasceu Samuel. Então Ana devolveu para Deus o filho que recebeu de Deus. Ela fez o voto e o cumpriu. Ela levou Samuel à casa de Deus e o dedicou ao Senhor por todos os dias da sua vida. Não fosse o entendimento de que tudo é de Deus, vem de Deus e deve ser consagrado de volta a Deus, e Samuel teria sido o centro da vida de Ana, né? Não fosse essa visão de Ana, Samuel teria sido o seu Deus, a razão da sua vida, que era um desejo muito grande dela ter um filho. Era o sonho da vida dela ter um filho. Mas ela, o que ela fez? Ela pediu a Deus aquele sonho, ela buscou aquele sonho em oração, ela chorou por aquele sonho perante o sacerdote, ela orou, né? Ela buscou, foi persistente, e o que aconteceu? Veio o sonho dela, que foi o filho. Mas o que ela fez? Ela tinha prometido dedicar aquele filho para Deus, e quando o menino desmamou, ela foi na casa do Senhor e entregou ele para o profeta, para ele ser dedicado nas coisas de Deus, na obra de Deus. Muitas pessoas, irmãos, transformam as bênçãos de Deus em ídolos. E isso é muito ruim. Quando a gente tem um sonho muito grande
e fica buscando aquele sonho, eu quero, e vai buscando, e quando Deus dá aquele sonho, a pessoa começa a idolatrar aquele sonho. Eu tenho até uma historinha, né, que tinha um casal que era doido para ter uma casa de praia, né? E eles dois eram crentes, iam para a igreja, e tinha um menininho, tinha um filhinho de 5 anos. Então eles viviam orando para Deus: eu quero ter uma casa de praia, Senhor, me dá uma casa de praia, é o sonho da minha vida. E eles viviam orando a Deus para ter a casa de praia. E aquela criança foi crescendo, 5, 6, 7 anos, vendo aquele pedido dos pais, querendo uma casa de praia. E certa ocasião, Deus deu a benção para eles da casa de praia. Então eles ganharam a casa de praia, agradeceram muito a Deus, foi uma prosperidade, né? Uma benção, aquele imóvel à beira da praia, aquela coisa toda bacana. E o que aconteceu, irmãos? Em razão de ter a casa de praia, eles começaram a ir aos finais de semana na casa de praia. E não estavam mais indo domingo à igreja, né? Aí uma vez eles estavam passando, indo para a casa de praia, o casal de carro, e passaram em frente à igreja. O menininho, dentro do carro, olhou para a igreja, né? Falou: tchau, Jesus, agora a gente não precisa do Senhor mais não. E foram para a casa de praia, né? Criança inocente, né? Aí os pais se tocaram. Aquele sonho, né, virou um ídolo, né? Eles pediram tanto a Deus uma prosperidade na casa de praia e não podiam, né, não tinham mais tempo de ir na igreja. Então, o que a gente vê, irmãos? Muitas das vezes a gente quer, aquele sonho, eu quero, e Deus dá. Aí quando Deus dá, aquela bênção vira maldição, porque você começa a idolatrar aquela coisa material, aquela situação. Então, para que a gente aprenda a consagrar os nossos sonhos recebidos de Deus quando Deus nos dá, nós temos que botar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Quantos pais hoje teriam coragem de dedicar para Deus como Ana fez? Né? Quantos pais iriam ter essa coragem? Né? Ana tinha o sonho de ter um filho. Ana queria ter um filho. E falou: se o Senhor me der o filho, eu vou dedicar para o Senhor. Desmamou a criança, ela foi lá e levou no templo para o sacerdote Eli. Quantos pais hoje dedicariam? Meu filho vai ser um profeta do Senhor, né? Ele vai para o seminário, vai ser um pastor, vai ser um missionário. Quantos pais teriam a coragem de fazer isso, né? Essa mulher extraordinária, ela compreendeu o sentido maior da vida do seu filho, que era realizar os sonhos de Deus e não os seus próprios sonhos. O sonho dela era ter um filho. Foi realizado quando ele nasceu. E ela dedicou o filho dela para cumprir os sonhos de Deus. Ela não buscou transferir para Samuel a compensação de suas frustrações do passado, né? Porque ela foi muito humilhada, né, por Penina, porque ela não tinha filho. Ela não usou como troféu para mostrar ao mundo sua vaidade. Ela não projetou em seu filho o idealismo de ver os seus sonhos cumpridos, né? Tem muitos pais que, eu não consegui fazer isso na minha vida, mas era o meu sonho. Meu filho vai cumprir o meu sonho. Ela não fez isso, né, de querer que os filhos cumprissem os seus sonhos. Pelo contrário, ela consagrou o melhor dela, que era o filho dela, para o Senhor. Ela entregou a Deus, né, o que tinha de mais precioso. Ela criou Samuel para Deus, né, para o Senhor. Então a gente vê, irmãos, que Deus ele tem um projeto muito grande na vida da gente. Deus ele quer que a gente não desista dos nossos sonhos, ele quer que a gente sonhe, né? O pastor César pregou algo ontem um pouco sobre isso. Não devemos desistir dos nossos sonhos, mas Deus quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar. A gente colocando Deus em primeiro lugar, as coisas vão acontecer, os sonhos vão vir e os sonhos não vão virar maldição, os sonhos vão ser bênção. Eu achei bacana aqui uma parte do livro que fala que sobre Thomas Watson. Ele dizia que nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Paradoxalmente, eles se tornam cada vez mais nossos à medida que eles são mais de Deus. No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Então, quanto mais você dá, liberta, livra as pessoas, né, sem a opressão, mais você tem. Quanto mais você quer reter
todo mundo à sua volta quer, mais você perde. É um paradoxo, que é uma realidade na vida, até nos relacionamentos humanos. Não sei se os irmãos já repararam isso, né? Tem pessoas que sufocam, né? Tem mães e pais que sufocam os filhos, né? Parece que querem os filhos a vida toda ali junto com eles, não querem deixar os filhos crescerem, passarem as situações difíceis na vida deles, se libertarem, né? Terem sua vida. No século passado, nasceu o filho caçulo entre 9 irmãos de uma família piedosa dos Estados Unidos. Aquele menino se chamava Ashbel Green Simonton, o missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil. Seu pai, Dr. William Simonton, foi presbítero, médico, deputado federal por 2 legislaturas. Quando Simonton nasceu, seus pais o consagraram a Deus para o ministério. Na juventude, recebeu o chamado de Deus e entrou para o seminário de Princeton, em New Jersey. Revelou-se um jovem brilhante, inteligente, culto e piedoso. Nos idos de 1857 a 1859, os Estados Unidos estavam vivendo um grande reavivamento. Olha que coisa, irmãos, aquilo que eu falei. Foi nessa época que Simonton recebeu o chamado de Deus para ser missionário no Brasil. O menino morava nos Estados Unidos, família, né, deputado federal, médico, presbítero em New Jersey, né? O Augusto falou, às vezes estamos onde Jesus mandou, fazendo o que Jesus ordenou e vamos ter dificuldade. Verdade. Mas esse menino, ele teve um chamado para vir, para ser missionário no Brasil. Grandes igrejas já o haviam convidado para ser pastor lá nos Estados Unidos. Propostas promissoras já haviam chegado a ele, mas a todas Simonton recusou. Alguns tentaram em vão demovê-lo, dizendo, Simonton, você é louco de deixar sua família, sua igreja, o conforto do seu país, Estados Unidos, para ir para o Brasil, um país pobre e devastado por doenças endêmicas. Já estava falando isso em 1859, né? Mas ele respondeu, a maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. Ô irmãos, para pensar isso. A maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. Irmãos, isso é para mim, isso é para cada um que está ouvindo aqui agora. Às vezes você está no lugar e não é o centro da vontade de Deus. Por isso que às vezes você tem muita dificuldade. Por isso que às vezes você nunca está em paz naquele lugar. Por isso que às vezes as coisas não acontecem, por isso que às vezes você não é usado por Deus, porque às vezes você fica batendo de frente numa situação que não é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Olha que coisa. Olha que ele falou, a maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos, do que no centro da vontade de Deus. Sabe o que eu penso muito sobre isso? Sobre emprego, sobre empresa, sobre igreja, sobre local que você está trabalhando. Às vezes, né, a pessoa está num local confortável, está recebendo bem, está numa situação já tranquila, mas não é o centro da vontade de Deus. Deus está querendo te chamar para outro local, Deus está te dando várias situações, está te mostrando que chegou o tempo de você ir para um outro emprego, para um outro local, para uma outra situação, para você se reinventar, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, de você começar a abrir seus horizontes, mas você não quer aceitar isso. Está no centro da vontade de Deus. Olha o que ele respondeu. Não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos. Vir para o Brasil era um perigo, né? Falaram que era um país pobre,
né, e devastado por doenças endêmicas, não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos, do que no centro da vontade de Deus. Esse jovem pastor, irmãos, fruto da consagração de seus pais, deixou a sua pátria para plantar nas plagas brasileiras a bendita semente do Evangelho. Seu ideal foi maior do que sua vida, por isso ele deu a vida por seu ideal. O que você tem oferecido a Deus? O que eu tenho oferecido ao Senhor? É o nosso melhor? É o seu melhor? Você tem colocado as primícias no altar de Deus? Ou tem comparecido diante do Senhor de mãos vazias? Na época de Malaquias, o povo de Israel oferecia a Deus os animais cegos e aleijados, entregava o resto para Deus. O que você tem apresentado para o Senhor, irmãos? Tudo que você tem é de Deus? A casa que você mora, o carro que você anda, o salário que você recebe, a família que você tem, a sua própria vida, tudo é de Deus? O que você tem consagrado de volta para Deus? Você tem colocado o seu melhor, como Abraão, no altar do Senhor? Você tem dado o seu melhor para Deus, como Ana? Ana ficou pouco tempo com o filho. Logo que ele desmamou, ela cumpriu a promessa e devolveu a criança. Você tem dado o melhor para o Senhor? Só um minuto, irmãos. Você tem dado esse melhor para o Senhor? Deus não quer que você transforme num ídolo uma bênção dada por Ele. Eu estou certo que Deus adia os nossos sonhos para que possamos fazer o voto de Ana. Por esse menino orava eu, pelo que eu trago como devolvido ao Senhor. O que você precisa devolver ao Senhor, no altar do Senhor? Enfim, por que os nossos sonhos, irmãos, às vezes demoram a vir? Nós estamos aprendendo que não podemos desistir dos nossos sonhos. Como Ana teve um sonho de ter um filho, orou, buscou, chorou, né? E ganhou. Deus abençoou. Mas por que às vezes nossos sonhos demoram a vir? Porque para que reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Irmãos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. O sonho de Ana era muito pequeno. Suas aspirações não eram suficientemente ousadas. Ela queria apenas ver o seu ventre transformando-se num cenário de vida. Ela só aspirava gerar uma criança, carregar no colo um filho e amamentar um rebento. Mas Deus não realizou o sonho de Ana no seu tempo, porque tinha algo maior para fazer em sua vida. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. O sonho de Deus para Ana não era apenas que ela fosse mãe, mas mãe do maior profeta daquela geração. Samuel foi o maior profeta daquela geração. Samuel não seria um homem comum, mas aquele que traria o povo de Israel de volta para Deus. O último e o maior juiz de Israel, Samuel, seria um homem que restauraria a credibilidade do sacerdócio, tão desgastado com o ministério repreensivo de Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli. Samuel seria o grande instrumento que Deus usaria para ungir Saul como o primeiro rei de Israel e Davi como seu sucessor. Ana, meus irmãos, chorava porque queria ver os seus sonhos realizados, mas Deus os adiou porque almejava algo melhor e mais elevado para ela. Então, quando pensamos que Deus está distante ou indiferente aos anseios mais profundos da nossa alma, quando achamos que Ele não se importa com a realização dos nossos sonhos, Ele está trabalhando em nós e por nós, fazendo maravilhas maiores do que poderíamos imaginar. Às vezes nós estamos assim, poxa, o sonho está demorando a vir. Esse ano está demorando a terminar. Esse vírus está demorando a ir embora. O que eu vou fazer? Olha o que Deus está falando. Ó. O Senhor cavalga nas alturas para a nossa ajuda. Deuteronômio 33, 26. Amém, Josaia? Não há Deus como Ele, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Deus trabalha no turno da noite. Ó. Muita gente de noite está dormindo, Deus está trabalhando, Ele faz hora extra
para aqueles que esperam nele. Amém, Priscila? Aos seus amados, eles os dá enquanto dormem. Olha, irmãos, as bênçãos de Deus vêm para a gente enquanto a gente dorme. Salmo 127, 2. Né? Mesmo quando você tem a sensação de estar sozinho na caminhada da vida, Ele está carregando a gente no colo. Mesmo quando a gente sente que as coisas perderam o rumo, Ele está no controle total da situação, né, irmãos, que nós estamos passando? Não parece que às vezes a gente fala, acabou, não tem mais jeito, o negócio só está piorando. Você liga a televisão, tantos mil mortos, né? De 5, de 1, de 5 mil, nós estamos mais de 62 mil. Mas olha o que Deus está falando para a gente nessa noite, ó, irmãos. Quando a gente sente que as coisas perderam o rumo, Deus está no controle total da situação. Quando os discípulos de Jesus estavam assombrados no mar da Galileia, exaustos de remar, batizados por ventos contrários, fustigados por ondas furiosas, na iminência do desastroso naufrágio, Jesus aproximou-se deles na quarta vigília. A quarta vigília, irmãos, é de 3 às 6 da manhã, andando por sobre as ondas e mostrando-lhes que as mesmas vagas que conspiravam contra eles estavam rigorosamente debaixo dos seus pés, o que nos ameaça e instila medo no nosso coração está sob os pés do Senhor, em nome de Jesus. O que está dando medo para a gente hoje está sob os pés do Senhor Deus, em nome de Jesus. Deus é maior do que as nossas tempestades. Ele não se apavora com os problemas que nos entristeçam. Ele não perde o leme do nosso barco no fragor da tempestade. Quando o Senhor Deus nos permite passar por uma prova amarga, não é para nos ver sofrendo simplesmente, irmãos. Ele não tem prazer em nosso sofrimento. Ele não é sádico. O propósito do Senhor é mostrar-nos o seu poder e acalmar o nosso coração, evidenciando-nos que Ele está no controle da nossa vida. Amém, irmãos? Não desista dos seus sonhos. Coloque-os nas mãos do Senhor Deus, que a seu tempo os cumprirá. Amém, irmãos? Hoje nós passamos até da hora, teve um montão de gente que foi embora. Mas eu creio que você que ficou até o final vai receber uma bênção grande em nome de Jesus. Eu creio nisso. E eu te abençoo em nome de Jesus. Eu peço a bênção do Senhor para mim em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, obrigado por essa palavra. Conforme Ana, Deus teve um grande sonho de ser mãe. Nós também temos sonhos, Pai. Muitas das vezes os nossos sonhos estão sendo adiados, estão parecendo que estão frustrados, mas nós cremos no Senhor Todo-Poderoso. E nós cremos, Deus, que o maior sonho da nossa vida é colocar o Senhor em primeiro lugar. E através dessa intimidade contigo, desse relacionamento contigo, Pai, nós vamos ter os nossos sonhos realizados. E esses sonhos realizados não vão se tornar maldição, porque nós vamos continuar firmes com o Senhor. Esses sonhos realizados serão também os seus sonhos, Pai, e que os sonhos do Senhor para as nossas vidas sejam cumpridos. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abençoe cada pessoa que ficou até o final dessa live, Pai, e tantos outros que vão ouvi-la depois. E que o Senhor também me abençoe juntamente com a minha família e proteja todos os meus entes queridos. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia do nosso pastor, de todas as famílias da nossa igreja e dá-nos a tua bênção, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Heloísa ficou até o final, amém? Ângela, amém? Denir recebeu, Augusto, amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Beijo.